Então é isso, pessoal. Vamos dar início aqui a mais um super vídeo, uma avaliação completa de carros usados, de modelos de carros usados, modelos que vocês pedem muito, modelos que o mercado carece de informações, tá? Aqui eu tento trazer para vocês toda semana ou a cada 15 dias no máximo, avaliações completas de modelos usados, como é o caso desse carrinho de hoje aqui, tá? A gente está aqui hoje com um Palio Economy, duas portas, como vocês podem ver, tá? 2016, pessoal. E esse carro aqui é muito interessante, mas muito mesmo. Até o final do vídeo eu vou contar para vocês muitas particularidades dessa avaliação completa, quais os benefícios desse modelo, tá? Porque aqui, pessoal, a gente está com um carro 2016, mas a gente pode dizer que é uma das últimas unidades do nosso mercado, onde a gente encontra uma manutenção bem mais barata, tá, pessoal? Em questão de manutenção, eu já adianto para vocês aqui e eu vou falar bastante para vocês, vou explicar bastante sobre essa mecânica 1.0 Fire neste modelo Economy, tá? Mas já fica aí antecipando para vocês que a gente tem aqui uma das características principais desse modelo que a gente vai avaliar aqui hoje, a facilidade mecânica, a quanto é barato a parte de manutenção desta mecânica, tá, pessoal? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva para receber toda semana ou a cada 15 dias no máximo avaliações de modelos completas, tá, pessoal? E não é qualquer tipo de carro, não é carro novo como o pessoal faz. Aqui eu gosto de avaliar carros usados, o carro que cabe no seu bolso, o carro que você está procurando para comprar, tá? Aqui eu te falo sobre valores, aqui eu te falo quanto custa manter um carro desse, aqui eu te falo sobre quanto está custando no mercado agora em questão de tabela, tá? Aqui eu te falo sobre o histórico do carro, pessoal, até que ponto esse carro é bom, questão de custo-benefício, tá? Então, são dicas valiosíssimas para você que está pensando em comprar um carro numa certa faixa de preço e está em dúvida. Aqui eu trago para vocês todas as características desses modelos que podem estar aí na sua garagem futuramente, tá? Aquele carro que você está procurando, aquele tão sonhado carro que você precisa aí para atender sua família, para atender você com segurança e sem trazer para você sustos em questão de custos, tá, pessoal? Em prejuízos inesperados aí. Então aqui eu trago para vocês todas as informações, problemas crônicos, dicas de manutenção, valores de manutenção, o que fazer no carro com certa quilometragem, quanto que ele vale, tá? Questões de peças originais ou não. Aqui eu trago todas as informações para vocês e principalmente desses modelos usados, tá, pessoal? Então aqui eu sempre trago carros que eu faço a rotatividade do meu estoque na parte de consultoria, tá? E carros que vocês pedem lá no Instagram, no @eu sou Igor Salviano. Então, a cada 15 dias ou semanalmente eu trago essas avaliações completas e diariamente eu respondo perguntas e subo aqui no YouTube também nos shorts, tá, pessoal? Então, as perguntas os vídeos que estão aqui são perguntas lá do Instagram, @eu sou Igor Salviano. Então, se você não segue o canal aqui, já se inscreva, tá? Assim como lá no Instagram. E não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que pode ajudar muito, tá, pessoal? Muito mesmo. Quem quer comprar um carro desse tá na dúvida.
Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui hoje? A gente tem um Palio Economy 1.0 Economy, tá, pessoal? Como vocês podem ver, do modelinho antigo ainda. A última unidade que a gente teve, pessoal. O último ano de fabricação dele, tá? A gente tem um motor 1.0 Fire Economy. A gente ainda não tem um motor Evo, apesar de ter algumas características, como o caso da central ali do gerenciamento eletrônico, que eu vou explicar para vocês. A gente aqui ainda tem um 1.0 Fire Evo, tá? Nessa geração mais antiga, mesmo sendo 2016. A gente tem um carrinho aqui na carroceria 2 portas, como vocês podem ver, tá? Um carro básico, com tabela abaixo dos 30 mil, tá, pessoal? Tabela desse carro deve estar uns 26 mil por aí. Eu vou deixar certinho na descrição para vocês aqui. E a gente vai falar bastante desse carro aqui hoje. Bom, pessoal, como a gente está num carro básico, como vocês podem perceber, então tudo aqui externo vai ser muito simples. Então a gente vai passar por essa parte externa mais rápido. Começando aqui na frente, pessoal, o que a gente tem? Uma característica muito bacana desse modelo. A gente tem um farol biparábola, tá, pessoal? Aqui a gente tem a lâmpada do farol baixo, uma lâmpada H7, e aqui a gente tem a lâmpada do farol alto, uma lâmpada H1, tá? Aqui embaixo a gente tem a lanterna e aqui a seta. Tudo muito simples, mas muito funcional, tá, pessoal? Porque o farol biparábola é uma iluminação totalmente diferente, tá, pessoal? Para quem não sabe aí, enquanto o farol baixo aceso, quando você acende o farol alto, o baixo continua aceso. Ao passo que um farol monoparábola, toda vez que você acende o farol alto, o baixo se apaga, tá? Então essa é uma grande vantagem do farol biparábola, como é o caso desse carro. Vocês podem ver o farol bem bonito, com 2 focos, tá? Bem limpinho, porque é um carro 2016. Logo aqui embaixo, pessoal, a gente tem as capas onde seria o farol de milha, tá? Que a gente não tem nessa versão, como vocês podem ver, é totalmente básico, tá? A gente tem essa grade, pessoal, que ela foi uma das poucas mudanças que a gente teve nesse modelo ao longo da história, da jornada dele, tá? Saiu apenas nos mais novos, nos últimos que a gente teve desse modelo Economy, se eu não me engano, 2015 e 16, que a gente tem essa grade niquelada, tá, pessoal? Como vocês podem ver, apliques niquelados aqui, ó, que combinam com o logo da Fiat já em vermelho também, que foi essa identidade mais nova da Fiat, tá? Então é a mudança que a gente teve, ficou bem bonitinho, tá? É um carrinho que agrada bastante visualmente falando. Lembrando que esse é o último ano de fabricação deste modelo, tá, pessoal? Desse carrinho aqui que fez muito sucesso no mercado. Passando aqui para lateral, pessoal. A gente tem tudo muito simples, como vocês podem ver, tá? Nenhum repetidor de seta, nada do tipo. Pneus, outra característica bem bacana, pessoal. Aqui a gente tem rodas 13 de ferro, como vocês podem perceber, tá? A gente ainda tinha nessa época aí carros populares, ainda dos carros populares que saíam com rodas 13. A gente tem essas calotas, são originais, bem bonitinhas, tá? Aqui, pessoal, como vocês podem perceber, a gente já tá com pneus 175 70 aro 13, tá? E por que eu tô realçando isso? Porque esse carro, ele saía com pneu 165 70 13, tá? Esse aqui já foi colocado todos os 4 175. Por que isso, Igor? Primeiramente, pessoal, quando a gente fala de 175 ou 165, a gente está falando da largura
da banda de rodagem aqui, tá? 165 são 16 centímetros e meio. 175 são 17 centímetros e meio. Beleza, Igor, você tá falando então que ficou um carro com pneu um pouquinho mais largo, sendo um 75. Isso, um pouquinho mais largo, pessoal. Mas a gente também consegue diferença na altura. Esse perfil 70 que a gente tem aqui representa a altura, tá? O flanco aqui do pneu, pessoal. Mas o 70 é uma porcentagem da largura. Então, fica a altura dele aqui representa 70% de 17 centímetros e meio, de um 75, ao invés de 70% de 16 centímetros e meio, que é o caso do original. Então, basicamente, a gente tem um carrinho aqui mais encorpado por conta desse pneu 175. Mas lembrando que originalmente ele saía com pneu 165, tá, pessoal? Então, um pneu um pouquinho mais largo e um pouquinho mais alto. Deixou ele mais bonitinho, mais encorpadinho, tá? Lembrando também, pessoal, que é um carro pouco rodado, tá? Esse carro, se eu não me engano, ele tá com 60 mil quilômetros, 60 e poucos mil quilômetros. E na época da pandemia, pessoal, a gente encontrou muita dificuldade. A gente teve muita dificuldade no mercado de encontrar pneus 165 que saía original nesse carro, tá? Então, a gente teve uma recorrência enorme de carros que saíam com pneus 165. Os donos passaram a utilizar um 75, porque os pneus aro 13 ficaram extremamente escassos no mercado, tá? Tendo em vista que aqui a gente tem um dos últimos carros que ainda saíam com rodas 13, e principalmente o pneu 165 ficou extremamente escasso, a gente não encontrava, e quando encontrava era um preço extremamente alto. Então muitos donos passaram a utilizar pneus 175. O carrinho, de certa forma, fica até mais bonitinho, tá, pessoal? Então é isso, a gente teve essa informação aqui da roda, tá? Passei para vocês, rodas 13 com calotas, calotas originais. Logo aqui na lateral a gente tem um retrovisor em plástico preto, tá? Tudo muito comum, pessoal, como vocês perceberam lá na grade, lá na frente. Maçaneta também em plástico preto. Aqui a gente tem a calha, tá? A calha que é um acessório colocado, não vem original, tá, pessoal? Não temos friso na porta. Os vidros todos originais, como vocês podem perceber, com o logo da Fiat, uma característica dos carros da Fiat, tá? G 2016, o último que a gente teve. E tudo comum, pessoal, tá? Tudo muito simples, como vocês podem perceber. Aqui na roda traseira a gente tem o mesmo caso, pneus 175, tá? Como vocês podem ver, ele fica até mais altinho, fica um carro bem mais bonitinho. Chegando aqui na parte traseira, pessoal, o que que a gente tem aqui? Como vocês podem perceber, não temos limpador traseiro, tá? Tem a tampa aqui onde seria o limpador. É um carro bem básico mesmo, totalmente básico, como eu comentei com vocês. Aqui tudo muito simples, tá? A gente tem tudo funcional, mais simples. A gente tem uma lanterna toda comum, a seta, a gente tem a ré, a gente tem a parte do freio e de lanterna, tá, pessoal? Mas tudo muito simples. A gente tem um refletor aqui, tá? Ele não acende, é só um refletor de luz. Um em cada canto, deixou bonitinho e funcional. E essa barra preta aqui embaixo, tá? Logo aqui a gente tem o nome do carro, Palio, e a etiquetinha do Fire, tá, pessoal? Que, como eu comentei com vocês, apesar de ser 2016, a gente ainda tem a mecânica do motor Fire 1.0, que ainda não é o Evo, tá? Conforme eu vou comentar com vocês na hora que a gente estiver falando desse motor lá na frente.
mas apesar de algumas alterações para que se tornasse um carro mais econômico, um gerenciamento eletrônico melhor, a parte de economia melhorada, aqui a gente ainda tem a mecânica Fire comum, tá, pessoal? Mesmo sendo um carro 2016, um carro mais novo, numa época que a gente já encontrava mesmo a Fire Evo, mesmo outros diversos carros que entraram no mercado, como o caso do HB20, do Onix, de mecânicas extremamente mais modernas, tá, pessoal? Que atendiam às legislações do Proconv de emissão, bem mais rígidas, tá? Mas que traziam como consequência um custo maior de manutenção. Conforme eu vou comentar com vocês aqui, a gente tem a característica principal desse carro e dessa mecânica aqui, a facilidade de manutenção, o preço da manutenção bem mais barato, tá? Então, vou comentar com vocês sobre peças ali na frente, sobre as peças que são compartilhadas com outros modelos mais antigos, que torna cada vez mais barato a manutenção desse carro em particular, tá? Então é isso, pessoal. Para a gente abrir o porta-mala, a gente abre na chave aqui, nesse friso, tá? A gente tem o emblema vermelho, como a identidade visual da Fiat mais nova. A gente tem esse adesivo também original. Como vocês podem ver, esse carro é muito conservado, é o único dono. Então ele tem todos os adesivos originais, onde em 2016 saía esse adesivo da Fiat, líder 14 anos, tá? Onde a Fiat comemorava os 14 anos de liderança do mercado brasileiro. Logo aqui, pessoal, na lateral direita, a única diferença que a gente tem é o bocal do tanque, tá? Lembrando que a gente sim tem um carro, uma mecânica Fire Flex aqui, tá? Ainda saía naquelas tampas antigas da Fiat aí, quem conhece sabe que desde 2006, por aí, quando a gente teve o primeiro Uno com motor Fire Flex, a gente já tinha essas tampinhas com esse emblema Flex aqui da Fiat, tá? Uma grande revolução na época. Como vocês podem ver, tudo muito simples, mas é um simples que te traz a oportunidade de andar com um carro mais novo de ano, pessoal, sem muitos custos de manutenção, tá? E principalmente uma confiabilidade extraordinária, que eu vou comentar mais com vocês também quando a gente estiver falando da parte de motor ali, tá? Tudo como a gente tem do lado de lá, a gente tem de cá, maçanetas pretas, retrovisores, tá? A diferença fica por conta desses adesivos aqui no para-brisa, tá? Aqui também a gente tinha aquela etiqueta original que sai nos carros. Como vocês podem ver, todos os adesivos de verificação, montagem final, carroceria, tá? De qualidade, controle de qualidade. A gente tem todos esses adesivos aí no para-brisa original, que de certa forma traz um resquício maior de originalidade do carro, né? Traz aí uma ideia de um carro bem conservado, né, pessoal? Então é isso, a gente deu uma volta no carro aqui, de novo enfatizando essa gradinha com esses apliques em cromado aí, niquelado, que sim eram originais, tá? A partir desse carro, eu não sei se foi 2014 ou 2015, mas a gente teve basicamente 2, 3 anos com essa gradinha niquelada aí. E essa nova grade, que foi o último que a gente teve foi em 2016, nesse aqui, tá, pessoal? Vamos falar agora sobre a parte interna desse carro. Vocês vão perceber que é tudo muito simples, conforme a gente pode esperar de um carro básico, né, pessoal? Um carro, apesar de 2016, é um projeto antigo, como eu já comentei com vocês. Uma visão geral aqui, tá? Para vocês terem noção quando eu falo de um carro básico.
Muita gente ainda assim tem dificuldade de entender um carro 2 portas, né, pessoal? Que os carros mais novos, absolutamente todos 4 portas. Raríssimas exceções a gente tem de carros 2 portas. E sem dúvida a gente está aqui com um exemplar dos últimos exemplares que a gente teve no mercado aí com 2 portas, né? Bom, passando aqui para a parte começando pela parte da porta, pessoal. Como vocês podem ver, tudo em absoluto plástico duro, tá? Tudo. Mesmo material, tudo plástico duro, tá? Mas pelo menos a gente tem a porta toda forrada, como a gente encontra no caso do Up, por exemplo, no caso do, mesmo sendo um projeto mais novo, o Up a gente tem a parte de lataria aqui, o acabamento não cobre toda a porta, assim como no Ford Ka, dos mais antiguinhos, conforme a gente tem um vídeo aí no canal de um 2011, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Eu soltei uns 15 dias atrás, que a gente tem a parte de plástico só em uma parte da porta, o resto a gente tem a lata, conforme aqui em cima, tá? Na carroceria do carro. Então, pelo menos aqui a gente tem tudo forrado em plástico, tá? A gente não tem nem porta-revistas, nada do tipo, tudo muito simples, como vocês podem perceber. O puxador, tá? A tranca da porta. Essa tranca é muito funcional, pessoal. Essa tranca é muito antiga da linha Fiat, tá? A gente teve ela primeiro aí na linha, desde a linha Adventure da Fiat, dos mais antigos. Já saíam com essa maçaneta. E quando eu falo para vocês sobre características de construção do projeto, de robustez do projeto, eu enfatizo para vocês quanto isso aqui é robusto, tá, pessoal? Que aqui na minha região eu encontro isso aqui com um uso extremamente severo e você não encontra esses puxadores quebrados ou algo do tipo. Então a construção desse carro em especial é muito bem feita, desse projeto, tá, pessoal? É um projeto muito robusto. Como vocês podem perceber, tudo muito simples, mas muito robusto, que aguenta muito, tá? Aqui a manivela também, a gente não encontra indícios de carros quebrados com isso aí. A regulagem do retrovisor, a gente tem regulagem aqui manual, mas tem, tá, pessoal? E basicamente, como vocês podem perceber, só isso, tá? Vamos pular aqui para a parte de dentro agora, para vocês poderem dar uma olhada melhor aqui. Bom, pessoal, o que eu posso realçar para vocês aqui? A parte do airbag, como vocês podem perceber, tá? E o porquê que esse carro sobreviveu até 2016 aí. Esse carro, pessoal, apesar de uma plataforma antiga, de um projeto antigo, ele ainda conseguiu se adequar à legislação com parte de obrigatoriedade do airbag e do ABS, tá? Caso que a gente não teve no Uno quadrado, por exemplo, tá? O Uninho quadrado. Por isso ele foi descontinuado do mercado. Mas aqui a gente conseguiu, a Fiat conseguiu colocar ainda a parte de airbag e ABS, o que o que de certa forma proporcionou com que a vida útil desse carro se alongasse um pouco até 2016, tá? Por isso a gente tem aqui um carro 2016, mesmo nessa plataforma mais antiga, porque ele tem o airbag de motorista e do passageiro e o ABS, tá? Bom, aqui, pessoal, a gente tem as saídas do ar, tá? Os defletores aqui, bem comunzinhos, como a gente pode perceber. A chave seletora do farol e da seta, tá? Lanterna, farol. Aqui, puxando para trás, a gente tem o farol alto. Lembrando que acendendo o farol alto, o baixo continua aceso, porque a gente tem um farol biparábola.
e a parte da seta aqui, tá? Painel, pessoal, tudo simples, como vocês podem perceber, tá? Aqui a Fiat nos modelos mais completos, os modelos mais antigos de outras versões tinha outro mostrador aqui, tá? E nesse caso aqui, para aproveitar o espaço, a Fiat colocou um emblema aqui, tá? Fiat. De certa forma ficou bem bonitinho, é bacana para a experiência do motorista, para a experiência do dono do carro, enxergar esses simples apliques, tá? Assim como eu comento bastante aqui sobre a experiência do Renegade, do Jeep, assim, é porque ele tem inscrições do carro, do modelo, da marca em todos os lugares. E isso traz uma vida a bordo bem bacana. Você tá o tempo todo ele lembrando, percebendo o cuidado da marca com o dono do carro, tá? Então, de ponteiro, pessoal, de mostradores a gente tem apenas o velocímetro, tá? O velocímetro aqui analógico, como vocês podem perceber. E esse mostrador aqui no canto, que é um econômetro, tá? Conforme era a proposta desse carro. A gente está falando de uma mecânica Fire 1.0 Economy, tá? Então a gente já tinha aqui a parte do econômetro. Isso aqui, pessoal, funciona basicamente quando você está dirigindo de forma mais econômica possível, ele fica mais para baixo possível, tá? Então, quanto mais combustível estiver gastando, ele tende a subir e ficar no vermelho ou até no branquinho conforme tá aqui, tá? Que ele tá só com a ignição ligada. Então, dirigindo o carro, mantendo o carro na parte verde, mais economia você tá conseguindo gerar, tá? Aqui no meio, pessoal, a gente tem esses simples mostradores, tá? A gente tem aqui o odômetro, ele tá com 71 mil quilômetros. A gente tem aqui no cantinho o mostrador de combustível, tá? Que é digital, é esses tracinhos aqui. A leitura é mais difícil, mas funciona. Com o tempo você se acostuma, tá? Aqui no cantinho. E no canto de cá, a gente tem da mesma forma que o combustível, a gente tem digital aqui a temperatura, tá? As barrinhas vão crescendo até aqui no meio, onde tem que ficar, conforme o do combustível de cá. A leitura, conforme eu comentei com vocês, não é das melhores, tá? Mas com o tempo você se acostuma. Então aqui em cima a gente tem a parte do relógio, tá? Odômetro. Apertando o botão aqui, a gente tem apenas a função do trip, tá? Que substitui o odômetro total aqui. E basicamente é isso, pessoal, tá? Um clique a gente tem um trip, outro clique a gente volta pro odômetro. Aqui a gente tem um botão do pisca-alerta e eu já vou comentar com vocês a respeito dessa moeda de 50 centavos que tá aqui. O que isso quer dizer, Igor? Pessoal, defeito crônico desses modelos, tá? Linha Estrada, linha Palio, linha do Uno também é comum. De toda essa linha Fiat, a gente tem um problema aqui nesse botão, tá? Que não só é nesse botão, mas no comando de seta que vai aqui dentro dessa capa, tá? No comando completo aqui. Que problema é esse, Igor? A gente tem um mau contato aqui, pessoal, que faz com que a seta deixe de funcionar, tá? Mas o problema tá aqui no botão, porque a chave de seta é toda conjugada, tá, pessoal? Então ela pega desde a parte da alavanca da seta aqui até o botão, então é tudo conjugado. Um mau contato aqui faz com que a seta ali não funcione. Então é comum vocês encontrarem esses carros com um calço aqui, um simples calço que você coloca aqui no botão, já faz com que a seta funcione, tá?
Então, nesse caso aqui, colocou uma moeda, mas é comum a gente encontrar um palito, papel, uma bucha de papel, qualquer tipo de calço que você coloque e trave o botão numa posição que a seta fique funcionando, tá? Mas é um problema crônico desses modelos da Fiat e vocês vão encontrar aí no mercado diversos carros dos mais novos possíveis, assim como esse aqui é um carro muito novo, como vocês podem perceber, 70 mil quilômetros. E não é de hoje que ele tem essa moeda aqui, tá, pessoal? Desde bastante tempo atrás ele já deu esse problema. E é um serviço um pouco mais caro, de substituir toda essa chave de seta. Então, um simples calço que você coloca aqui resolve a situação, tá bom? Mas é um problema crônico de mau contato aqui na chave seletora, na chave de seta e principalmente no botão do pisca-alerta. Passando aqui, pessoal, para a parte do painel, como vocês podem perceber, tudo plástico duro, tá? Conforme a gente tem nas portas. O volante bem bonito, como mostrei para vocês, com airbag. Tem esses apliques aqui em preto mais escuro, que fica bem bacana, tá? Uma empunhadura basicamente funcional, boa, tá? Apesar do volante ser mais gordinho aqui, por conta da cinta do airbag que vai aqui dentro, que teve que ser substituído esse volante para que a cinta e todo o sistema conseguisse ser alojado aqui dentro, tá? Passando aqui para a parte central, pessoal, a gente tem esse ressalto aqui que dá para colocar alguma coisa que não vai escorregar, tá? A gente tem um porta-objetos aqui, pequeno, mas é funcional. A gente tem um som montado, como vocês podem perceber, tá? Ele não saía nem com preparação para som, é tudo muito básico, muito básico, como vocês podem perceber. A gente tem as duas saídas aqui embaixo, conforme a gente tem nas laterais, que eu mostrei para vocês. A gente tem aqui um comando do desembaçador dianteiro apenas, tá, pessoal? E do ventilador que sopra aqui. Conforme vocês podem perceber, só o obrigatório e nada além disso. A gente tem 3 velocidades do ventilador e apenas a opção de soltar aqui nos defletores frontais ou aqui no canto, que é o desembaçador, tá, pessoal? Vai soltar aqui na frente, desembaçador dianteiro, mas apenas o ar da ventilação. A gente não tem a opção de um ar mais quente, nem um ar mais frio, muito menos ar condicionado. Aqui a gente tem a abertura e o fechamento do fluxo de ar que vem de fora, tá? Para caso de andar em alguma poeira, alguma coisa do tipo. A gente tem outro porta-objetos aqui, que apesar de parecer grande, não é, tá, pessoal? Ele termina aqui, ó. Então cabe uma carteira, alguma coisa do tipo. Outro porta-objetos aqui, conforme vocês podem perceber, tá? Bem pequeno. 2 porta-copos aqui, que são de um bom tamanho. Porta-garrafas aqui, tá? São sim de um bom tamanho. Vai conseguir alojar aqui grande parte dos copos e garrafas que for necessário. Aqui a gente tem uma tomada, um acendedor de cigarro, tá? Uma tomada que serve de tomada 12 volts. Aqui a gente tem a parte do câmbio, pessoal. Um câmbio característico da Fiat, tá? Câmbio de 5 marchas, bem comum. A primeira aqui na frente e a ré a gente puxa aqui e traz para baixo da quinta, tá? Como é comum de toda a linha Fiat. É um câmbio funcional, com uma alavanca bem comprida, característica Fiat também. Os engates são relativamente bons, tá? Não chega perto de engates de carros da Volkswagen, nem carros da Hyundai, por exemplo. Mas são funcionais, tá, pessoal? Uma coisa, por conta da alavanca ser bastante grande também aqui, comprida, torna um pouco mais difícil. Mas é tudo costume e com o tempo você se acostuma e
É bem justinho, tá, pessoal? Mas os engates são com curso mais longo. Passando aqui para a parte do freio de mão, tudo comum, como vocês podem perceber, tá? Alavanca funcional, a gente não tem desgastes, como vocês podem perceber, desgastes acentuados, nem no couro aqui, nem na alavanca do freio de mão, nem no volante, porque de fato a gente está num carro com 70 mil quilômetros, tá? Essa alavanca aqui traz a característica dos carros da Fiat, que a regulagem do freio de mão, ela é feita aqui por cima, tá? Não é feita lá por baixo, como a maioria dos carros. Aqui a gente já trazia uma solução de manutenção um pouco mais fácil quanto a isso aqui, pessoal. A gente abre esse couro aqui, ó, nesse botão aqui embaixo. E aqui embaixo a gente tem, aonde está o meu dedo aqui, a gente tem um parafuso plástico que faz a regulagem do curso do freio de mão. Um parafuso de Allen 6 milímetros aqui embaixo, tá? A gente tem a parte de abotoar o cinto, regulagem da inclinação do banco. A gente tem esses bancos com desenho, com um tecido bem bonitinho, pessoal, tá? Mais escuro, como vocês podem perceber. Nessa época a gente já tinha a tendência de bancos mais escuros, que fica bem bonito, tá? Deixou esse carro bem bacana. Porta lateral ali, a mesma coisa da porta de cá, então não vou nem perder muito tempo mostrando. A gente tem ali o alto-falante, que eu não falei para vocês cá, mas o alto-falante também montado junto com o som, tá? Um porta-luvas bem grande. Não tem luz, não tem nada, tudo muito simples, tá? Alça de teto ali. E basicamente é isso, pessoal, tá? A gente tem um espelhinho aqui, tudo funcional, como vocês podem ver, mas nada além disso. A gente tem muitos adesivos também da originalidade do carro, e a Fiat sempre prezou muito por isso, alguns adesivos originais, tá? Falando que o carro utiliza acessórios genuínos, a qualidade do ar, o Confiat, para quem sabe aquela chavinha vermelha que a gente tinha nos modelos da Fiat, tá? Central de atendimento e etc. A gente tem a regulagem do espelho aqui, tá? E basicamente é isso, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a parte traseira ali, só para vocês terem uma noção quanto a espaço e etc. Bom, pessoal, voltando aqui na parte traseira, para ter acesso a gente precisa puxar essa alavanca aqui, tá? E ela libera o trilho embaixo também, como vocês podem perceber, para que o banco deite e vá para frente e a gente consiga ter acesso aqui à parte traseira, tá? Aqui a gente tem tudo conforme lá na frente, em plástico duro, mas a gente tem a parte de acabamento aqui, ó, que traz uma visão melhor, tá? Então, apesar de ser plástico duro, a gente percebe que ainda tem um cuidado de ter um acabamento ou algo do tipo. Então, é bacana, tá? Mas, conforme vocês podem perceber, tudo igual aos carros antigos, tudo plástico rígido, tá? A gente não tem encosto de cabeça para nenhum ocupante aqui atrás. Tudo muito simples, como vocês podem perceber. De um carro básico mesmo, tá, pessoal? Muito básico. Mas ainda assim um carro 2016. Então eu enfatizo aqui para vocês a importância dessa avaliação, a importância desse modelo, porque é um carro 2016 que a gente tem características de carros mais antigos, que foi o último modelo que a gente teve, basicamente, com um preço mais acessível, né, pessoal? Na época em que carros populares ainda tinha preço de carros populares. Então, aqui a gente tem o último exemplar, basicamente, do mercado. Como vocês podem perceber, questão de espaço, tudo muito apertado, mas funcional, tá? Então, para quem tem um orçamento menor, para quem busca um carro mais novo e principalmente um carro que vai te trazer zero dor de cabeça e uma facilidade muito grande
de manutenção, parte de custos muito baixas de se manter, economia de combustível. Então aqui tá um modelo perfeito, pessoal, tá? O carro 2016 com um preço bem mais barato, tá? Bem mais em conta. Aqui só trazendo para vocês um básico exemplo aqui de carros mais modernos que a gente tinha no mercado já na época. Um Onix, por exemplo, foi lançado em 2013, um HB20 também lançado em 2013, que trouxeram os novos populares aí no mercado, né? A gente tem carros aí tudo na faixa acima de 40 mil reais, tá, pessoal? Ao passo que um carro desse aqui, a tabela dele deve estar uns 26 mil por aí, tá? Então, sim, é um carro duas portas, sim, é um carro básico, mas você consegue comprar um carro bem abaixo de 30 mil reais, um carro 2016, tá? E principalmente com a manutenção extremamente barato e fácil de se manter. Extremamente econômico e um projeto brutalmente robusto e de confiabilidade incrível, tá? Então é sim uma excelente opção, principalmente para quem vai usar muito carro, vai viajar muito e não quer ter muita despesa com manutenção, combustível ou algo do tipo. Esse aqui é um exemplo perfeito. Você vai abrir mão de conforto, sim, comodidade, mas vai rodar de forma muito mais barata, de forma a ter uma confiança no projeto, na robustez de construção mecânica, uma plena confiança, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês ali a parte do porta-mala agora e a gente já fala sobre o motor desse carro. Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? Tudo simples, como vocês podem perceber, tá? Tirando o guarda-chuva aqui, ó, a gente não tem nem a parte de acabamento aqui nas laterais, como vocês podem perceber, tá? Não é nem revestido, nem a parte aqui de acesso, tá? A gente tem um porta-mala na carroceria do Palio normal, porta-mala de 290 litros, se eu não me engano, tá? A gente tem o step aqui de baixo, debaixo desse carpete, o step e as ferramentas. Como vocês podem perceber, pessoal, a gente tem um pneu 165 7013, que era o que saiu original nele, tá? Inclusive esse Bridgestone era o original. Aqui a gente tem um pneu que saiu no carro. Ele saiu com esse pneu Bridgestone. Aqui a gente tem a parte do triângulo, ferramentas, etc. E basicamente é isso, pessoal. Porta-malas de 290 litros. Tampão rígido, também original, tá? A gente tem a parte do backlight aqui, da luz de freio. E só, tá? 2 amortecedores, as cordinhas da tampa. Algum acabamento plástico aqui, puxador. Que basicamente eu nunca uso isso aqui nos carros. E só isso, pessoal, tá? Tudo simples, mas funcional. Vamos lá para a parte do motor agora, que lá eu quero falar bastante com vocês sobre as particularidades desse modelo. Bom, pessoal, abrindo aqui o capô, o que a gente encontra? Sim, um carro 2016, mas com uma mecânica 1.0 Fire, como vocês podem perceber, dos mais antigos, tá? A gente tem um motor 1.0 Fire comum aqui, conforme a gente tinha desde antigamente, tá? Ah, Igor, mas é tudo igual? Então, pessoal, apesar da gente ainda ter um motor 1.0 Fire dos mais antigos, ou seja, a gente não tem o motor Fire Evo como já existia nos Palios mais novos, tá? O Palio modelo mais novo já saiu com Fire Evo. Aqui no Economy a gente ainda tem o Fire mais antigo. Entretanto, pessoal, quando a gente fala da parte da central,
da parte da central eletrônica aqui, que faz todo o mapeamento da injeção e etc. A gente tem uma característica, uma particularidade neste Economy aqui, tá? Que foi o último que saiu com esse motor, conforme eu falei para vocês. Explicando de forma mais rasa aqui, pessoal. A gente tinha essas centrais da Magnete Marelli, tá? Com sistema IAW 4, linha 4, que saía nesses motores Fire 1.0. Aqui, apesar da gente ter esse motor Fire 1.0 comum, a gente já tem a central IAW 7, tá? E o que quer dizer esse 7, Igor? O 7, pessoal, veio na IAW 7 GF, por exemplo, já veio na linha do Fire Evo, tá? Então, onde eu quero chegar? A gente tem sim um motor mais antigo, motor Fire, tá? Comum, sem ser o Evo, que o Evo trouxe variador de fase no comando de admissão, trouxe algumas alterações mecânicas para que se tornasse um motor mais eficiente em questão de economia de combustível, de desempenho, etc. Entrega de potência, tá? Mas aqui a gente já tem um gerenciamento dos mais novos, pessoal. IAW7, tá? Essa central da Magnete Marelli. Isso trouxe como consequência um motorzinho mais econômico, um motorzinho com uma entrega de potência e torque bem melhor em rotações de forma mais bem distribuída a potência, tá? Em rotações mais baixas, mas que tem uma mecânica extremamente simples, extremamente básica, pessoal, tá? E quando eu falo básica, eu falo desde todas as peças aqui, como vocês podem perceber. Aqui, ó, na caixa do filtro de ar, ao passo que os motores Evo, a gente tem um filtro que vai aqui na frente, aqui a gente ainda tem um antigo, tá? Um filtro ARL 4150, um filtro... Tudo a gente fala muito da mecânica Fire, mesmo o Evo, tudo muito barato. Mas aqui a gente tem um mais barato ainda, tá? Um filtro ARL 4150. Parte da correia dentada, pessoal. A gente ainda tem uma correia aqui de 124 dentes. Ao passo que o Evo, a gente tem a correia de 129. Que é... Qual diferença isso tem, Igor? A gente aqui tem uma correia de 124 no 1.0 e no 1.4 dessa linha mais antiga, Fire, a gente tinha 129. Quando a Fiat lançou o Fire Evo, pessoal, que já tem mesmo 1.0, que tem no Palio, modelo mais novo, conforme eu falei para vocês, mesmo 1.0 já passou a utilizar a correia com 129 dentes. Então, aqui a gente ainda tem a correia com 124, tá? Parte de tensor, mesma coisa. Conforme vocês podem perceber aqui, a gente tem um carro básico, então a gente não tem nada, pessoal, de acessório aqui. Polia, compressor de ar-condicionado, bomba de direção hidráulica. A gente não tem absolutamente nada, pessoal. Nada, nada, nada. A única correia externa que a gente tem é essa aqui que vocês estão vendo no meu dedo, que toca apenas o alternador, que está aqui no meu dedo também, como vocês podem perceber, tá? O alternador aqui. Então a gente só tem essa correia que vai ligado no virabrequim aqui embaixo e no alternador, tá? O que isso quer dizer, Igor? Quer dizer que o motor tem muito menos peso para tocar e que a gente não tem nenhuma linha de acessório para deixar o carro mais pesado, ou te dar mais algum problema de manutenção, alguma coisa do tipo. É tudo extremamente simples, pessoal. Tudo extremamente fácil de se manter, conforme eu falei para vocês, tá? Enfatizo que aqui a gente tem uma das mecânicas mais fáceis já introduzidas no Brasil de se manter, e questão de preço também, de custos, tá, pessoal? Conforme vocês podem perceber, você abre mão de acessórios, mas você tem a facilidade de manutenção e você tem uma mecânica extremamente barato,
tá? Muito, muito barata mesmo. Aqui, para principalmente ter uma primeira experiência com carro ou alguém que vai rodar muito, você tá no ápice aqui, que os teus custos serão extremamente baixos. E a gente já tem uma parte de gerenciamento eletrônico mais eficiente, conforme eu comentei para vocês dessa central, tá? Tudo aqui é conforme os modelos mais antigos, os motores Fire mais antigos, tá? A gente tem o sensor de fase aqui em cima, tudo simples, na tampa, como vocês podem perceber, tá? Mas não tem o variador aqui em cima, variador de fase do motor Evo. Parte de bobina, parte de cabos, parte das velas, tudo comum dos motores Fire, tudo muito simples, tá, pessoal? Correia dentada 124 dentes, conforme eu comentei com vocês. A parte do óleo de freio aqui, a gente tem um módulo do ABS, que eu também comentei com vocês, que conforme a legislação obrigou carros a partir de 2014 saírem de fábrica com o ABS e com o airbag, a Fiat conseguiu ainda colocar na plataforma desse carro a parte de ABS, tá? Então, e airbag, por isso a vida dele foi prolongada até 2016, como é o caso desse aqui. Então a gente tem um módulo do ABS aqui, tá? Mas é um módulo extremamente robusto, pessoal, você não vai encontrar problemas, conforme a gente já teve, e é recorrente encontrar problemas neste módulo do ABS nos Palhos mais novos, no Palio 1.0 Evo, tá? Aqui a gente não tem uma particularidade, uma característica aqui, bem bacana, tá? Já encontrei muitos problemas nesse módulo nos motores, nos Palios mais novos, no Palio de modelo mais novo com motor Fire Evo, tá? A gente tem caixa de fusíveis aqui, também comum dos carros da Fiat. A gente tem ali água do limpador de para-brisa. A gente tem aqui a parte do tanquinho de partida frio, tá, pessoal? Como vocês podem perceber, vem nessa mangueira azul aqui. O motor mais antigo, então a gente tem essa concepção ainda do tanquinho para dar partida frio no álcool. E basicamente é isso, pessoal, tá? Nada demais aqui na frente. Não temos radiador do ar-condicionado, então isso também traz uma facilidade na parte de manutenção, de reparação. Vocês podem perceber que a gente tem um amplo espaço em todo o compartimento do motor, o que deixa a mão de obra bem mais barata, bem mais fácil e bem mais rápida, tá, pessoal? É um carro que você não vai ficar com ele parado de maneira alguma para fazer alguma reparação, porque é tudo muito rápido, você encontra peça em qualquer lugar e barato, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Reservatório de água aqui, comum, tá? E basicamente é isso. A gente tem aqui os selos, Fiat Chrysler, Selenia, tá? A gente esses motores Fire mais novos utilizam o mesmo Selenia 530. E é isso, pessoal, tá? Então a gente tem aqui basicamente o último Fire comum que a gente teve no mercado, já com uma central eletrônica bem mais moderna, que traz um gerenciamento melhor, uma entrega de potência melhor, traz a melhor eficiência possível nesse motor de concepção mais antiga, tá? Trouxe muita economia de combustível, principalmente falando na plataforma desse carro, 2 portas e básica. É um carrinho que pesa 920 quilos, se eu não me engano, 900 quilos por aí, ou seja, é um carro muito leve. A gente tem esse motorzinho com 75 cavalos no álcool e 9,9 kg de torque por aí, tá? E 73 na gasolina, se eu não me engano. São números ok, números que a gente já tinha nesse motor Fire, tá? Mas com esse gerenciamento mais moderno, mais novo, mais eficiente, ficou muito bacana. É um carrinho que ele tem um desempenho ok, tá? E um consumo de combustível extraordinariamente bom, tá?
A gente tem um carro extremamente econômico aqui, pessoal. Extremamente econômico mesmo, tá? Um carrinho desse andando no álcool na rodovia, você consegue aí seus 13, 14, até 15 km por litro de álcool, tá? Na gasolina ele chega facilmente a 20. Então é extremamente econômico. Vai pecar por falta de comodidade? Vai. Por falta de conforto? Vai. Você não vai ter um ar-condicionado, não vai ter uma direção hidráulica, não vai ter vidros elétricos, travas elétricas, etc. Mas você vai ter tudo funcional, tudo barato, tudo fácil de se manter. Você vai ter a confiabilidade de encontrar peça em qualquer lugar, qualquer esquina você encontra peça desses motores, tá? E além disso tudo, você tem aqui a maior evolução dessa facilidade. Ou seja, o máximo que esse motor pode te entregar, pode extrair, eles extraíram com essa central mais nova. Então é um carrinho com desempenho relativamente bom para 1.0, tá? E uma mecânica extremamente confiável que se provou aí no mercado por anos e anos, mesmo sendo um carro 2016, pessoal, tá? Então, para quem tá aí uma experiência com o primeiro carro, principalmente uma pessoa que vai utilizar muito o carro, precisa de um carro que não vai dar despesa alguma, carro econômico, carro confiável, aqui está o exemplo perfeito, tá? Um carro 2016, esse carro aqui no caso com 70 mil quilômetros rodados, ele tá à venda, pessoal, mas eu vou deixar o contato aí na descrição, mas é um carro que de giro muito rápido, então esse vídeo aqui fica mais por parte educativa, tá? Para quem busca um carro fácil de se manter, um carro popular ainda na faixa dos 20 e poucos mil reais. E 2016 é um carro relativamente novo. A gente falando de um carro aí com 8 anos de uso, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito no canal, já se inscreva aí. Toda semana ou no mais tardar a cada 15 dias eu trago avaliações completas de modelos como esse aqui, modelos usados, tá? Aquele modelo que você está procurando, aquele modelo que cabe no seu bolso, no seu orçamento. Trago opções que você às vezes poderia nem estar pesquisando no mercado, mas opções de custo-benefício muito melhor, opções com manutenção bem mais fácil, bem mais barata de se fazer, tá? É aquele carro para você entender que esse é o carro para mim. Esse é o carro que cabe no meu orçamento. Esse é o carro que tá dentro daquilo que eu vou utilizar, tá? Esse é o principal. Vocês comprarem o carro e terem a satisfação de usar ele. Que ele não vai trazer nenhuma dor de cabeça, nenhum prejuízo inesperado. Então, essa é a importância dessas avaliações, tá, pessoal? E como eu gosto de trazer todas essas informações para vocês. Lembrando que são pedidos lá do Instagram, @eu sou Igor Salviano. Então, você pode fazer esses pedidos de modelos que vocês querem, avaliações completas lá, tá? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aquele seu amigo que pode estar querendo comprar um carro popular aí na faixa de abaixo dos 30 mil reais, de 25, 26, 27 mil reais, e que é um carro mais novo possível. Aqui a gente tem um carro 2016, tá? E então é isso, pessoal. Já curte o vídeo, não deixe de compartilhar ele, tá? E ajudar nosso canal a crescer aí, que é um conteúdo que eu gosto muito de fazer para vocês, tá? Esses vídeos de avaliações completas. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até os próximos dias, pessoal.